Esse programa é um oferecimento da Comissão Técnica do Armário da Bola. Se você gostar do programa e quiser contribuir financeiramente para a existência e evolução desse projeto, você pode entrar em picpay.me/Armário da Bola. Lá estão discriminadas todas as faixas de apoio que você pode ajudar a gente e considera olhar lá com carinho. Com R$5 você já ajuda muito na manutenção desse projeto. Sim, começando agora direto dos estúdios Carlos Henrique Raposo, mais um episódio do podcast do Armário da Bola, mais um episódio da nossa série sobre futebol carioca. Hoje temos a presença ilustríssima de um especialista em Rio de Janeiro, especialista em carioquismo, especialista em samba, Luiz Antônio Simas, historiador, escritor, podcaster, colunista. O homem faz de tudo um pouco e veio aqui nos estúdios virtuais do Armário da Bola dividir um pouco do conhecimento dele e do que ele já estudou sobre essa terra que a gente tanto ama. Como tem sido comum por aqui, nos podcasts que a gente tem convidado, ele vai chegar daqui a pouquinho. Eu sou Gustavo Angeléias e estou aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu boa noite. Primeiramente, sejam bem-vindos, né, nossos ouvintes aí. Bom momento a todos e todas. Esse aqui é um programa muito especial que a gente resolveu não falar de um time só, né? A gente quebra um pouquinho a nossa tradição de escolher um time para falar, depois da gente falar de tanto time, né, de tantos causos do futebol carioca. Agora a gente vai fazer esse debate, ter esse papo sobre o futebol carioca de uma forma mais geral. E não tem ninguém melhor para falar sobre isso do que o professor Luiz Antônio Simas, um especialista em cantos, em rua, em sociabilidades, em tradições, em cultura popular. Acho que é uma forma legal da gente puxar, né, esse final aqui de série sobre o futebol carioca. Ainda tem mais umas novidades guardadas na manga para breve, mas acho que esse é o debate que vai ser o ápice, talvez, né, de tudo que a gente debateu aqui, desde os times pequenos aos times grandes, de locais, de pessoas, de culturas, de tudo que a gente falou um pouco de identidades de Rio de Janeiro e de futebol. Agora a gente vai ter um debate mais profundo, talvez, mais geral, né? Acho que agora é a culminância desse processo, dessa série sobre futebol carioca. E a gente tá muito feliz de trazer os filmes aqui, né, cara? A gente tá debatendo, a gente já tava em êxtase, falando, conseguimos fechar um horário com ele, uma data pra gente gravar, e é um prazer enorme. Vai ser com certeza uma aula, com certeza vai ter muito conhecimento para nós e para nossos ouvintes, né? É isso, esse programa amarra tudo aquilo que a gente falou nas outras edições dessa série sobre futebol carioca. É bom também a gente parar um pouquinho para agradecer todo mundo que participou, todo mundo que tomou um tempinho para gravar com a gente. Eu não vou citar os nomes porque eu não separei e eu vou esquecer se eu começar a citar, mas todos os nossos convidados, todo mundo que ajudou a divulgar essa série, todo mundo que ouviu, todo mundo que veio dar um retorno pra gente depois, falando o que achou, fazendo críticas, todo tipo de troca que a gente teve, que foi muito legal. Eu acho que essa série nossa é uma série que a gente, como podcast, ganhou maturidade. A gente tá com cara de podcast grande agora e é daqui pra cima. A gente vai só pensar grande porque a gente quer fazer muito mais coisas. A gente gostou muito dessa série, a gente tá muito orgulhoso de tudo que a gente fez e a gente quer fazer mais e vamos fazer mais. A gente conta com a ajuda de todo mundo que ouve a gente, que gosta da gente. Próximo programa também falaremos de futebol carioca, mas não somente. Então esse de hoje é quase como o programa que encerra essa nossa série. Semana que vem a gente vai... O próximo é 10, Próximo, né? É 10. Próxima semana a gente vai trazer um cara que tem tudo a ver com futebol carioca, apesar de não ser daqui. Vou dar uma dicasinha de quem pode ser, mas não vou dizer quem é. Chico, explica rapidamente o que é o Armário da Bola. Para quem está chegando hoje, possivelmente temos ouvintes novos, já que temos convidados. Armário da Bola é nosso projeto, nosso podcast aqui, onde a gente
pega as nossas camisas da coleção que temos, de camisas de futebol, e a gente vai destrinchando as histórias delas, né? Por que essa camisa marcou história, por que esse time marcou história. A gente vai lembrando os grandes momentos, os grandes heróis, os grandes técnicos, as grandes personalidades e ocasiões do futebol, sempre relacionando o futebol como esporte, como fenômeno cultural. Acho até que hoje talvez seja um dos dias que a gente mais vai fazer isso, né? Porque o Simas é especialista justamente nisso, em falar de futebol como fenômeno cultural. Exatamente. Inclusive, para quem ouve a gente, esse é um bom programa para divulgar para pessoas que não escutaram a gente. É um programa que a gente vai falar menos de campo e bola e mais de sociedade, mais do que está em volta do futebol. E do Rio de Janeiro, né? Que a gente ama muito. E do Rio de Janeiro, exatamente. Nós somos o Armário da Bola, estamos em todas as redes sociais. Instagram, como Twitter. Armário da Bola, ajuda a gente lá, segue, dá seu RT, dá sua curtida, dá o seu compartilha. E vamos para a vinheta. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? Vídeo. 100% atualizado. Sabia não? Não sei o que aconteceu. São Luís do Maranhão. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. Estamos aqui com o historiador, escritor, podcaster, um homem multifacetado, Luiz Antônio Simas. Simas, obrigado pela presença aqui no Armário da Bola. Seja bem-vindo. Opa, eu é que agradeço. Obrigado, Gustavo. Estamos aí e vamos conversar sobre futebol, que é importante, é bacana. Obrigado pelo convite de vocês. Vamos bater aquele papo. Eu assisti uma aula online sua no Museu de Arte do Rio, que você falava muito sobre a formação urbana do Rio de Janeiro, como o desenvolvimento dos terreiros. Cada local onde a cidade existia era uma espécie de terreiro. Eu queria saber como o futebol, ali no começo do século, faz parte disso e qual a importância desses terreiros futebolísticos para o desenvolvimento da cidade. Bom, o futebol, ele é um construtor de sociabilidade fundamental na história do Rio de Janeiro, acho que na história do Brasil, né? Mas particularmente do Rio de Janeiro. Porque a gente tem que lembrar que o que acontece com o futebol é um processo curiosamente inverso ao processo que aconteceu com o samba. Porque o samba, ele começa a se configurar, a se desenvolver como uma manifestação das camadas subalternizadas, majoritariamente marcadas pela presença de descendentes de escravizados e escravizadas, né? E o futebol não. O futebol ele surge como esporte praticado por uma elite, né? Surge como um esporte que está muito vinculado, inclusive, até a discursos eugenistas, né? De aprimoramento da raça, do mens sana in corpore sano, daquele negócio todo. E é curioso porque eu gosto de dar um exemplo, só para exemplificar isso. O Noel Rosa, branco de classe média, nasce em 1910. O Leônidas da Silva, um negro filho de uma trabalhadora doméstica, nasce em 1913. Quando eles nascem, num espaço de tempo muito curto entre um e outro, o normal seria você apostar no Leônidas como sambista e no Noel como jogador de futebol. Porque eles nascem no momento em que o branco joga bola e o negro está começando a batucar e fazendo samba. Mas na década de 30 o jogador é o Leônidas e o sambista é o Noel, né? Então há um processo aí interessante, há um fluxo interessante, e em relação ao futebol ele é ligado à popularização do jogo. Um jogo elitista que vai sendo popularizado, né? Um jogo que vai sendo praticado nos subúrbios, um jogo que vai sendo praticado na pracinha de Bangu, né? Um jogo que vai sendo praticado, enfim, nos terrenos baldios da zona norte dos subúrbios cariocas. Então há um processo, portanto, em que esse jogo ele vai se popularizando como um elemento, inclusive, formador de identidade, construtor de sociabilidade, de rede de proteção social. Vou dar só uma dica aqui para fechar essa primeira pergunta. O falecido professor Joel Rufino dos Santos, que tem um estudo pequeno e precioso sobre a história política do futebol brasileiro, felizmente um livro esgotado, um ensaio que saiu na coleção
Tudo é História, uma antiga coleção da Brasiliense, o Joel tinha uma suspeita muito curiosa, porque no início da República ocorre um grande processo de repressão à prática da capoeira no Rio de Janeiro. E a capoeira, inclusive, é incriminada com fundamento na lei de vadiagem, né? Então você tem a perseguição aos capoeiras. E as maltas de capoeira, elas vão sendo desmobilizadas, elas vão sendo desfeitas, né? Elas vão sendo duramente combatidas. E o Joel tinha uma impressão muito interessante, alguns estudos preliminares que ele não pôde continuar, muito interessante, que era o seguinte: ele reparava que onde havia uma malta de capoeira reprimida, surgia um time de futebol. Então a suspeita do Joel é que o futebol tenha sido, inclusive, um elemento de reconfiguração de sociabilidades do Rio de Janeiro, né, das antigas maltas de capoeira, que não podendo mais construir aquelas sociabilidades no jogo da capoeira, né, começaram a construir suas sociabilidades jogando bola, né, e levando para o jogo de futebol a ginga do capoeirista, né? E aí vem o jogo brasileiro, em que o chuveirinho e a troca de passes, eles são substituídos por uma novidade que basicamente é a novidade da ginga, a novidade do drible. Então é isso, são construções incessantes de sociabilidade. Terreiro é isso, né? A diferença do terreiro para o território, na minha percepção, é essa. O território funcional, ele terreiriza-se quando ele é praticado numa dimensão de construção de sociabilidade, de novos sentidos de vida. Então essa é a onda do futebol. Eu queria pedir, Simas, para você... Eu também queria agradecer, né? Agora, minha primeira participação, queria mais uma vez agradecer pela companhia aqui no Armário da Bola. Eu queria, cara, puxar um pouquinho do que você começou a falar. O que você acha que foi importante num sentido de mão dupla? Por que você acha que o futebol se popularizou? Quais são os elementos do futebol que facilitaram essa popularização no começo do século passado? E quais são os elementos de Rio de Janeiro que serviram para o futebol também se popularizar? Eu acho que a popularização do futebol está muito ligada a um processo que é curioso, porque a República, e é surpreendente a gente falar disso, não para quem estuda a história da República, mas para o público geral, a República, de certa maneira, ela restringiu brutalmente o acesso das camadas subalternizadas ao exercício da cidadania, né? Então, para quem imaginava que o fim da monarquia, a abolição da escravidão e o advento da República representariam alguma inserção, né, dos subalternizados, dos descendentes de escravizados, no exercício formal da cidadania ou no mercado formal de trabalho, isso não aconteceu. A República fechou todas as portas, né? Ela fechou as portas do parlamento, ela fechou as portas da escola, ela fechou as portas da universidade, ela fechou as portas do mercado formal de trabalho. Então, na minha percepção, essas camadas subalternizadas, elas tiveram que construir, né, os seus modos de vida nas frestas desse processo, nas brechas desse processo. E me parece que os dois setores mais significativos para a formação, né, brasileira naquele momento, carioca em particular, são exatamente o futebol e a canção popular. Então, diante do estrangulamento de canais institucionais, o futebol e a canção popular acabam sendo elementos interessantes para que você construa essas suas sociabilidades e seus modos de pertencimento. E respondendo à tua pergunta, a cidade do Rio de Janeiro, de certa maneira, facilita isso. Primeiro porque é uma cidade muito marcada pela cultura de rua. A rua vista como um espaço de construção incessante dessas formas de vida. Segundo, porque havia a vantagem do futebol ser um esporte fácil de ser praticado, né? Esse é um detalhe que pesou muito. Até se a gente remontar a origem do futebol na Inglaterra e tal, futebol foi um esporte que foi se popularizando na classe operária inglesa, enquanto o tênis não se popularizou.
né? Porque o tênis é um esporte aristocrático, o tênis é o esporte do tempo do ócio, não é o do tempo do relógio, né? Tem uma opção de coisa aí que a gente poderia discutir, mas seria uma outra pegada, uma outra questão. Mas em relação ao Rio de Janeiro, você tem um esporte muito praticado nas praças, tanto que a praça principal de Bangu é uma referência, porque Bangu talvez seja o bairro mais importante para a popularização do futebol do Rio, em certo sentido. Porque você tem o time da Fábrica, que contava com a presença de muitos trabalhadores ingleses, inclusive, a Fábrica de Tecidos Bangu, né? E, ao mesmo tempo, você tinha uma praça muito propícia para o jogo de futebol. E ele começa a ser praticado ali. Tanto que cria-se no futebol até a famosa expressão saída Bangu, né? Que é quando um time faz um gol na pelada e você não sai do meio campo, você sai ali do goleiro mesmo, porque aquilo começou a ser praticado ali. Então, o que acontece? Nos subúrbios, nas praças, né, o futebol começou a ser praticado. Daqui a pouco você vai ter um futebol que chega à praia, mas já é um momento posterior. Isso daí, o uso da praia como elemento de lazer é posterior. Aqui é, sobretudo, a praça, o terreno baldio, os subúrbios do Rio de Janeiro, né, os bairros da zona norte do Rio de Janeiro. E aí o futebol vai ganhando essa dimensão que é muito interessante. Ele vai ganhando uma dimensão popular. A praça, para o Rio de Janeiro, ela representa o que a várzea representou, por exemplo, a popularização do futebol em São Paulo. Porque a várzea, a rigor, eram aqueles terrenos encharcados próximos às margens do Tietê. Então, como você não tinha construção ali, a garotada aproveitava para jogar bola. E o Rio de Janeiro é a praça suburbana. São os terrenos baldios, porque na história do Rio, só para complementar a resposta, a ocupação dos subúrbios coincide com a popularização do futebol. Porque no início do século XX, você começa a ter no Rio de Janeiro um processo de reformas urbanas que impactaram fortemente, sobretudo, o centro da cidade. A reforma do Pereira Passos, a demolição de cortiços, a demolição de hospedarias. E nesse processo, as duas grandes freguesias suburbanas do Rio de Janeiro, a freguesia de Nossa Senhora da Apresentação de Irajá e a freguesia de São Tomás de Inhaúma, elas começam a ser loteadas. E a partir desses loteamentos vão se formando os bairros do subúrbio do Rio. Madureira, Campinho, né, Bento Ribeiro, Dona Clara, Oswaldo Cruz, Irajá, Inhaúma, Vicente de Carvalho. E esses loteamentos vinham muito acompanhados da praça e de terrenos baldios, né? E aí o futebol começa a se popularizar ali de uma forma muito intensa. Uma coisa que você falou sobre o futebol ser fácil de jogar, né, um esporte fácil, eu tenho a impressão que não só essa facilidade das regras e dos equipamentos, dos espaços, vamos dizer assim, né, que basta uma bola, 10 cabeças que seja, não precisa nem ser 10 para cada lado, e 2 traves e já está rolando um jogo de futebol. Mas eu tenho a impressão que também é um esporte que se popularizou muito pela dinâmica do jogo, de heróis e, enfim, né? Porque a gente vê no basquete, no vôlei, sempre essa história, né, de jogos de pontuação muito alta, então toda hora tem uma cesta, toda hora tem um ponto. No futebol, como é a pontuação baixa, um lance pode decidir o jogo. Eu tenho a impressão de que essa emoção, essa facilidade para acontecer, esse momento épico também foi muito importante para o futebol se popularizar, né? Eu queria puxar também um comentário que a gente botou aqui na pauta, porque a gente, nessa nossa série sobre futebol carioca, a gente tem falado muito... A gente não tem falado só sobre os times grandes, mas a gente tem falado sobre os times menores também. Bangu, Madureira, América, a gente falou sobre o Serrano também, né, que não é da cidade do Rio, mas também tem essa importância local. E a gente gosta sempre de puxar essa pauta de futebol como identidade local, de espaço de representar aquele bairro, aquela comunidade ali. Não só o Flamengo, que representa o Brasil, o Vasco, mas também o Bangu, que representa o bairro de Bangu, a fábrica de Bangu, Madureira, que representa o Mercadão de Madureira, quem mora ali em Madureira. Isso a gente acha uma coisa que a gente tem falado bastante, a gente tem buscado explorar aqui, né? Essa pauta de
de futebol como identidade local e de bairro mesmo, né? Às vezes não bairro, mas a comunidade ali. Sim, aqui é direto. É o futebol e o samba que fazem isso. Futebol, samba, agremiação carnavalesca. E você vai ver, por exemplo, que... Aliás, não era só o futebol de salão também. Ele tinha isso de uma forma muito interessante. Tinha muito clube de futebol de salão que acabava representando um elemento identitário, sobretudo do subúrbio do Rio de Janeiro, muito interessante. Social Ramos Clube, o Helênico, o Mauá, o Vila Isabel, o Grajaú. O problema é que o futsal matou o futebol de salão, né? Como um esporte de construção de sociabilidade de bairro. Quando entraram empresas, entra banco e tal, e aí, o futebol de salão foi para Cucuia, que também foi formador, né? Você pega o caso do Zico em Quintino, ele começa no futebol de salão. Eles tinham o time ali de Quintino, do salãozinho de Quintino e tal. Mas isso é verdade, porque o Rio de Janeiro tinha muito clube de bairro. Então você pega o Bangu, você pega o Madureira, você pega o Olaria, importantíssimo, você pega, porque o Olaria pegava Penha, Ramos, Bom Sucesso, o próprio Bom Sucesso, que faz com o Olaria o clássico da zona da Leopoldina, né? Você pega o Campo Grande, em Campo Grande, você pega a Portuguesa na Ilha do Governador. E é interessante porque tudo isso que eu citei eram clubes sociais, frequentados pelo bairro, né? O Bom Sucesso, que continua lá, o Bom Sucesso, o Olaria, o Campo Grande, o Madureira, né? O Bangu, a Portuguesa da Ilha, o São Cristóvão, né? Importante também lembrar do São Cristóvão. Então você tinha ali uma dimensão que não se restringia ao futebol. Era uma dimensão realmente marcada a ideia da construção da sociabilidade do bairro. Tanto que era muito comum que no Rio de Janeiro você, por exemplo, torcesse pelo Flamengo, pelo Vasco, um grande clube, mas ao mesmo tempo você tivesse um engajamento com o clube do seu bairro. Então, não, qual é o teu time? Eu sou Vasco, mas quando o Vasco não joga, eu tô lá apoiando o Campo Grande. Ou então eu sou Botafogo, mas quando não é Botafogo, eu tô lá apoiando o Bom Sucesso. Fora os torcedores mesmo. Então é muito isso. Isso aí era muito marcante, muito forte, antes da fusão entre o estado do Rio de Janeiro e o estado da Guanabara. Porque a fusão foi 75, 76. Antes da fusão, você tinha um campeonato carioca, que era Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, América, Bangu, São Cristóvão, Olaria, Campo Grande, Madureira, Portuguesa da Ilha do Governador. Então você vai ver que eram os bairros da cidade. Eram os grandes e os bairros da cidade que estavam ali. E tinha um campeonato muito interessante no estado do Rio também. Muita rivalidade entre Americano e Goitacás, o goitacano, que é o clássico campista, aquele negócio todo. Mas essa dimensão da sociabilidade de bairro pelo futebol é assim. E você foi construindo identidade de bairro no Rio de Janeiro a partir disso. É futebol e é comunidade do samba. Então você vai ver ali Padre Miguel. O Padre Miguel, quem conhece Padre Miguel no Rio sabe que Padre Miguel é um enclave pequenininho. Se não fosse o Bangu, se não fosse a Mocidade e a Unidos de Padre Miguel, a identidade de Padre Miguel já teria ido para o Beleléu. Se você conhece, por exemplo, a Leopoldina, como eu citei, é muito forte a sociabilidade construída em cima do Olaria e do Bom Sucesso. E não era só o futebol, como eu falei, era você frequentar o clube, era frequentar a piscina, era frequentar os bailes do clube, porque a tradição de bailes do clube era uma tradição muito intensa. Então era sociabilidade mesmo, era construção de identidade, de ligação orgânica com o território. Era isso que acontecia direto. A gente teve um programa recente sobre o América e a gente contou com uma participação do José Trajano, que ele ressaltou muito sobre como a mudança de sede do América foi determinante na derrocada do clube, né? na pequenização do clube. Eu queria saber de você como os processos urbanos na cidade do Rio de Janeiro afetam essa questão dos clubes de bairro e do futebol como um todo. O Trajano é meu camarada. Eu moro aqui a 2 prédios do prédio na Tijuca, do prédio onde mora a Maria, irmã do Trajano, e quando ele vem para cá, fica aqui.
E aqui você tem ainda torcedores do América, que são senhores, né, que viram o América da década de 60, da década de 70, né? E o América era o time do Tijucano, isso daí era muito marcante. Mas o que acontece? A cidade do Rio de Janeiro, ela foi passando por um processo muito vigoroso, que a gente pode usar aqui o conceito, enfim, mas é um processo mesmo de gentrificação do espaço urbano. Entendendo gentrificação como um aburguesamento do espaço urbano. Né? Esse espaço urbano foi sendo aburguesado. Enquanto alguns espaços, portanto, eram aburguesados, outros espaços eles foram entrando numa rota de degradação urbana. Né? Então, o que aconteceu? A impressão que eu tenho é que, num certo momento, o Rio de Janeiro resolveu redefinir a sua identidade a partir da ideia do balneário dos grandes eventos. Né? Um fenômeno que vem desde a década de 90 se aprofundando e que coincide com essas derrocadas. Então é como se a cidade tivesse que ser pensada a partir da dimensão do grande evento. Nós somos um balneário, nós estamos aptos a sediar Jogos Pan-Americanos, sonhamos em sediar uma Olimpíada, era isso que se pensava lá atrás. Então você foi construindo uma cidade cada vez mais voltada para um certo imaginário, que é o imaginário da praia, que é o imaginário da Zona Sul, que é o imaginário do centro. E isso vem acompanhado da degradação de outros espaços urbanos. E essa degradação urbana, ela vai estar ligada à degradação das sociabilidades urbanas. Porque o que acontece? Quando você pensa um bairro, como Madureira, quando você pensa um bairro como Bangu, né, como Bom Sucesso, Olaria, a sociabilidade ela estava presente no comércio de rua, por exemplo. Ela está presente no barbeiro de rua, ela está presente no açougue de rua, ela está presente na quitanda, né? Ela está presente na lojinha de macumba, ela está presente na praça, nesses espaços. E esses espaços foram sendo engolidos. Esses espaços foram sendo degradados. A quitanda foi perdendo espaço para a lógica do hortifruti. O barbeiro de rua foi perdendo espaço para as barbearias de shoppings. Tudo isso representa a degradação da vida comunitária. E quando a gente fala de futebol, eu sempre tenho a preocupação de dizer que o futebol não pode ser pensado fora do contexto brasileiro, fora da cidade, e você também não pode pensar a cidade e o Brasil sem o futebol. Então é um processo de degradação da vida urbana que vai estar ligado também ao processo de degradação do clube de bairro. Porque não é o clube de bairro que se degrada, é o bairro. Essa é uma questão que a gente pode falar que é fundamental. A degradação do clube de bairro é o sintoma, mas é um sintoma da degradação da vida comunitária dentro da lógica do bairro. Claro que você continua tentando reconstruir outras maneiras, né, desses exercícios comunitários, mas é a degradação do bairro, é a degradação da rua como ponto de encontro. É uma rua como ponto de encontro que vai perdendo espaço na reflexão sobre a cidade para uma rua que é vista prioritariamente como um ponto de passagem. E essa degradação é muito evidente. E ela vai repercutir no futebol, ela repercute. Ela repercute, por exemplo, na diminuição do número de campinhos. Então agora, para o garoto jogar futebol, de repente ele vai ter que se matricular numa escolinha de um determinado clube, né? Então é a degradação que é muito complicada. É brabo. Você tem um Olaria, por exemplo, que era um clube de remo, porque o Olaria praticava remo ali na praia de Mariangu, praia de Ramos, né? A degradação da Baía da Guanabara, ela não está desconectada da degradação do Olaria, por exemplo. Então esse tipo de reflexão a gente tem que fazer, porque é a cidade se degradando. E aí você tem um processo também de elitização brutal do futebol. O futebol vai perdendo a dimensão da relação que cria com o torcedor para pensar o espectador do futebol como cliente, né? Já não é mais o torcedor, é o cliente que interessa. Esse cliente não é mais mensurado pela paixão que ele tem pelo clube, ele é mensurado
pela possibilidade que ele tem de comprar produtos que envolvam o tal do produto futebol, que pode ser um jogo a cabo, né, que pode ser uma camisa recém-lançada por uma grande marca. Então é uma degradação que as coisas estão muito ligadas. É uma teia, né? Isso tem que ser pensado como uma teia. É a degradação da cidade, é a degradação da vida no bairro, é a degradação das sociabilidades mundanas, é a degradação do futebol de bairro. É isso que acontece, está tudo interligado. Eu queria voltar agora um pouco à popularização do futebol, aquele processo de saída do futebol da elite. A gente sempre lembra da resposta histórica do Vasco, a construção de São Januário, a inclusão do Bangu, de jogadores negros, todo esse processo. Mas quais movimentos a gente teve antes disso que influenciaram para essa popularização do futebol na cidade do Rio de Janeiro? Eu acho primeiro que tem um debate aí que a gente tem que levar de uma forma mais ampla, que é o debate que envolve o amadorismo e o profissionalismo. Porque basicamente a gente está falando de uma camada social, os subalternizados, que os caras não vão ter acesso ao mercado formal de trabalho. Então é natural que você enxergue o futebol como lazer, mas é natural que você pense que aquele lazer pode te dar uma remuneração. Esse é um primeiro detalhe que eu acho importante a gente mencionar. Então, o próprio caso do Vasco, você tem alguns estudiosos sobre a questão do Vasco que falam que a grande questão que está envolvida ali é a questão do amadorismo versus o profissionalismo. Né? Esse é o detalhe interessante. Antes mesmo disso acontecer ligado ao Vasco, você já tem algumas referências sobre futebol se popularizando. Em 1907, né? O Leonardo Miranda tem um livro dele sobre futebol na Belle Époque, em que ele mostra que a cidade começou a querer praticar o futebol, né? E de uma forma muito curiosa. Por quê? E acho que cruza com a sua pergunta. O esporte que naquele momento era considerado uma espécie de esporte definidor da cidade do Rio de Janeiro era o remo. Então, o remo era o esporte noticiado, o remo tinha as páginas de jornais, o remo tinha tudo isso. E uma parte da população realmente era apaixonada pelo remo, ela ia às regatas e tal. Mas tem um detalhe que me parece que é muito interessante, por quê? Porque o remo é um esporte que a maioria da população pode ver, mas não vai poder praticar. Porque vamos e venhamos que é mais fácil você fazer uma bola de meia do que você conseguir um barco, né? E você tá na Baía da Guanabara remando ali para treinar. Então o remo era um esporte elitista. E é muito curioso porque o remo tem uma importância grande na popularização da prática esportiva no Rio de Janeiro, né? Então o remo é fundamental para a gente entender essa popularização, gostar de esporte e tal. Agora, o remo vivia esse paradoxo. É um esporte que apaixona, mas que não vai ser praticado por todo mundo. E o futebol, desde o início do século XX, ele está começando a ser percebido como um esporte que pode ser praticado por todo mundo. Aí você tem duas direções. Uma direção é dos clubes de elite. Os sportmen dos clubes de elite. É aquela coisa que caracteriza a formação do Fluminense, depois a criação do Botafogo, a própria dissidência que gera o futebol do Flamengo, os clubes de elite. E, por outro lado, você tem uma história que ainda precisa ser muito melhor contada, que é do futebol ligado à fábrica. Porque o que acontece? O Rio de Janeiro era uma cidade com muita fábrica, né? Era uma cidade fabril, sobretudo do ponto de vista da produção de tecidos. Então, você tinha a fábrica de tecidos Andaraí, você tinha a fábrica de tecidos Bangu, você tinha tudo isso. E aí você começa a ter essa popularização, ela mistura a impossibilidade de você praticar o remo, o amor pelo esporte, o espaço público da praça, né, os times que vão se formando em torno da fábrica. Você vai pegar o caso do Bangu, por exemplo, o time do Bangu misturava operário e misturava o inglês que estava na fábrica Bangu. Você vai pegar um Francisco Carregal, vai pegar um Manuel Maia, né? São negros trabalhadores da fábrica Bangu que começam a jogar bola. Então você tem um processo que é muito interessante. Alguns clubes de fábrica que acabaram, como é o caso do Andaraí. O Andaraí também tinha essa questão do trabalhador da fábrica, o cara tá ali e a turma do bairro que gostava de torcer pro time da fábrica e tal. Andaraí onde jogou o Dondon, né? Do samba do Ney Lopes. Né? Tempo que Dondon jogava no Andaraí, que o Zeca Pagodinho gravou.
E a coisa vai muito por aí, né? Vai muito por aí. É uma cidade, eu acho que o principal, é uma cidade que vai redefinindo as suas formas de apropriação do território a partir de brecha. Isso é que eu acho que é crucial. E talvez a mais poderosa tenha sido o futebol, como o jogo é tomado. E o jogo não foi tomado sem briga. Isso daqui não foi um processo fácil. Sim, mas eu acho muito legal que você define dessa forma, né, a terreirização, né, como a gente falou agora há pouco, a sacralização dos espaços da rua. Você fala isso nos seus livros, fala isso sempre nas redes também. E eu queria perguntar para você, fazer um comentário sobre o estádio como esse espaço sagrado, né? Desde os pequenos, esse espaço de troca, desde os estádios pequenos, Moça Bonita e, enfim, o estádio dos times menores, até o Maracanã, que é esse símbolo, né? Esse é o maior estádio do mundo. Hoje em dia, não em tamanho mesmo, em dimensão, mas é o maior estádio do mundo em mística, com certeza. Queria pedir um comentário seu sobre isso, sobre o estádio como espaço físico e simbólico também, né? Na verdade, você tem o estádio é um exemplo marcante do que eu gosto de chamar de terreirização. Porque, a rigor, o estádio é um gigante de concreto. Ou então ele é uma caixinha de concreto, ou de madeira, o que quer que seja. Mas o que dá a dimensão de um grande estádio é a maneira como ele é praticado. Isso é absolutamente fundamental. Então, a maneira como você pratica o estádio, a partir do ato de torcer, a maneira como você pratica performaticamente o estádio, né? Você pega, por exemplo, o caso do Maracanã que você citou. O Maracanã, ele foi um estádio inclusivo, mas que não foi igualitário. Eu tenho um livro aí sobre o Maracanã que deve sair no ano que vem. O Maracanã foi pensado para incluir a cidade inteira. E esse é um mérito enorme do Maracanã. Não que signifique que ele seja igualitário, porque ele era pensado na perspectiva de você ter um setor com uma visão muito precária do jogo, que seria para a população de baixa renda geral, e você vai tendo outros setores, até que você tem setores elitistas, como a tribuna de honra, a cadeira cativa, as próprias cadeiras e tal. Agora, a maneira como você redefiniu os modos de torcer na geral é que faz aquele espaço um espaço performático que é terreirizado de uma forma muito interessante. Então, o Geraldino, ele cria maneiras de lidar com o ato de estar no jogo que são inusitadas, né? Porque definitivamente o cara não vai para a geral achando que vai ter uma visão perfeita do jogo, vai conseguir ter uma análise técnica, tática de alto nível do que está acontecendo em campo. Era muito comum que o Geraldino não assistisse a nada do jogo, mas ele está participando daquele espetáculo performático. Então, essa dimensão do estádio como espaço de performance, essa dimensão do estádio como espaço que vai sendo apropriado e terreirizado, ela é uma dimensão das mais fascinantes da história do futebol brasileiro. E continua, de certa maneira, porque nós tivemos a destruição do velho Maracanã, a construção de uma arena multiuso criminosa, inclusive do ponto de vista do patrimônio público, né? Porque você destruiu a marquise do estádio, que era tombada, aquele negócio todo. Agora, os torcedores vão tentando redefinir as maneiras de se apropriar do estádio. Há quem goste da expressão ressignificar, eu prefiro reencantar, né? Você vai reencantar o estádio. Então, existe uma tarefa nossa, que gosta de futebol, que frequenta futebol, que é a tarefa de promoção do reencantamento do estádio, porque está difícil. O estádio para o torcedor perdeu espaço para a arena pensada para o cliente, não tenha dúvida. Agora, quando você pensa a história da cidade, você tem um estádio no Rio de Janeiro que eu acho fabuloso, muito interessante, muito bom, é o Ítalo Delcima, em Campo Grande. E o Ítalo Delcima, ele está abandonado. Como é que abandona o Ítalo Delcima? É um negócio que chega a surpreender. O que aquilo representa para a construção de sociabilidade na Zona Oeste, isso daí é fascinante. O Moça Bonita,
O América, que começou a ir para Cucuia no momento em que o estádio vai para Edson Passos e perde a referência do estádio no bairro. São Januário, que está sob ameaça, porque querem modernizar São Januário, e não que eu acho que o estádio tem que ser mantido da mesma maneira, mas os projetos que eu vi são aterrorizantes. São crimes de lesa pátria contra a história de São Januário. Então é importante a gente entender isso. É importante entender o estádio de futebol como patrimônio também. Como patrimônio material, arquitetônico da cidade. Isso é fundamental. Então a gente tem que lutar por isso. Quando a gente luta pelo futebol popular, a nossa luta é por uma cidade popular. Às vezes as pessoas não acham e não percebem isso, achando que a gente fica aqui falando de futebol porque é todo mundo alienado e está falando de um jogo. Pelo contrário, a gente está falando que a popularidade do futebol é um dado fundamental para pensar o Brasil, e eu, sinceramente, só acredito numa cidade popular, pelas características de formação do Rio de Janeiro, com o futebol popular. Eu queria fazer uma pergunta especificamente sobre o Maracanã, que você falou sobre reencantar, que o Maracanã, da forma como ele é hoje, assim, é possível reencantá-lo? Porque a gente vê muito esse debate, né? Acabaram com o Maracanã, e eu vejo muitas vezes as pessoas fazendo esse comentário de uma forma assim, como é isso, o Maracanã acabou, mas eu, pessoalmente, acredito que é possível reencantar, que é possível pensar um modelo para repopularizar, tira as cadeiras de trás do gol, que se encontre uma forma de popularizar os ingressos. Isso é uma opinião pessoal. Eu acho que muitas vezes esse é uma pauta que fica num saudosismo meio até vazio, mas eu queria saber o que você acha. Se você acha que é possível reencantar, como que você acha que é esse caminho? Falando especificamente do Maracanã, Arena Maracanã, vamos dizer assim, né? Não, é possível. O estádio, até porque a história é fluida, a história flui, a história não é um dado acabado, não existe fim da história. A história corre. Eu acho que sim. Primeiro porque tem um detalhe que a gente tem que lembrar. Quem conheceu o projeto do novo Maracanã sabe que a ideia deles era fazer um negócio muito mais elitista do que virou. Você pega o movimento Maraca é Nosso, por exemplo, uma turma boa que se articulou para evitar o crime contra o Maracanã, não conseguiu evitar o crime, mas abrandou, né, o assassinato, digamos assim, porque a ideia era muito pior, a ideia era destruir tudo, era terra arrasada. E preservou-se a escola Frederich, o Júlio Delamar, enfim, tem uma história longa aí de luta. E na prática do estádio, você vai redefinindo as coisas. A princípio se dizia que todo mundo ia ter que ficar sentado com o lugar marcado, que ninguém ia poder sair daquele lugar, era assim que ia acontecer, e a gente vai ver que não é assim que acontece. Então, eu acho que está em aberto, essa é uma disputa que a gente tem que travar. Então, a possibilidade de reencantamento do estádio está dada, né? Até porque eu sempre digo uma coisa que é a seguinte: se a gente tomasse isso como um fim definitivo e acabou, eu acho que isso, por exemplo, seria covarde com meu filho. Porque o meu filho é um moleque que adora futebol, está vivendo aquela entrada na adolescência, enfim, daqui a pouco, amando o futebol. E não é justo, inclusive, com as próximas gerações, que a gente já parta do princípio de que elas não vão conseguir construir afetos ali porque aquilo acabou, não é assim. Então há um dinamismo na história que é importante e há uma luta que tem que ser travada mesmo. Há uma luta que tem que ser travada. E ela depende muito da inserção do poder público, da sociedade civil organizada, dos movimentos vinculados ao processo de luta pela popularização e democratização do futebol e dos clubes. Então o jogo está aberto. A gente tomou uma porrada feia com o que aconteceu no Maracanã, mas tem jogo. Eu acho que tem jogo. Eu acho que a coisa continua. E é só por isso que eu continuo falando sobre futebol, escrevendo futebol e vendo futebol. Porque se eu achasse que a vaca já estava atolada no brejo e não tinha como tirar a bicha dali, eu não ia ficar perder tempo, né? Fazendo isso. Sim, mas tem jogo. Eu falei para vocês, tem jogo em relação ao Ítalo Del Cima, de repente pode baixar uma lucidez de alguém que perceba
a oportunidade de ter um estádio maravilhoso na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Tem muita coisa aí. É muita oportunidade perdida, né? Tem tantas oportunidades na cidade inteira do Rio que a gente, como sociedade, acaba perdendo essas oportunidades. Perdendo, ou então é um embate com o poder mesmo e com quem não quer que essas oportunidades sejam aproveitadas. Né? É uma disputa, é um processo de luta. A cidade é um território disputado. A cidade é uma disputa, a cidade é tensionada o tempo todo, a partir de todas essas dimensões que a gente trabalhou aqui. Né? A cidade não é um consenso, a cidade é uma disputa. Não dá pra gente falar com o Simas sem falar de samba e não dá pra gente falar de futebol carioca sem falar de samba, né? A gente tem nos estádios, nesse território da sociedade, a gente tem os sambas sendo cantados, a torcida do Flamengo canta um samba enredo da Porra da Pedra, o Vasco canta o samba enredo da União da Unidos da Tijuca. Eu queria saber de você, Simas, quais as interseções entre carnaval e futebol que mais te chamam a atenção, além daquelas que a gente já está acostumado de ver, os cartolas ali que frequentam tanto as quadras como os quadros sociais. Que partes dessa divisão de pessoas entre futebol e carnaval e da importância disso para a cidade você te chamam mais atenção? Eu acho, primeiro, que futebol e samba no Rio de Janeiro representam, em alguma medida, a mesmíssima coisa. Em alguma medida. E essa alguma medida que eu estou falando é aquela que eu ressaltei da construção de sociabilidade. É entender como você constrói os seus modos de vida coletiva com a maneira como você faz samba ou joga bola. Acho que isso tem muito a ver com uma característica marcante da cidade. O Rio é uma cidade afro-lusitana. Então, se a gente for entender a cultura do Rio de Janeiro, a cultura do Rio de Janeiro ela é definida pelo impacto da presença africana aqui. Né? Nós não estamos falando de qualquer cidade. Nós estamos falando da cidade que foi o maior porto de entrada de gente escravizada aqui. Nós estamos falando de uma cidade que atraiu gente de tudo quanto é lugar. Estamos falando de uma cidade que atrai os negros baianos para cá ao longo do século XIX. Estamos falando de uma cidade que atrai muitos bantos, né? Que vêm do Vale do Paraíba para a decadência da lavoura cafeeira. Estamos falando da cidade do Valongo. Isso aí é um detalhe que é relevante. E aí me parece que a gente tem que levar uma coisa em consideração. Todas as culturas africanas, guardadas as diferenças entre os diversos povos africanos e tal, mas todas as culturas africanas têm um elemento comum. Elas são culturas comunitárias. A percepção do mundo é uma percepção que passa pelo seu lugar na comunidade. Então, o individualismo da cultura burguesa que vai se desenhando na Europa ao longo da modernidade e a partir da Revolução Industrial, ele é a antítese, de certa maneira, das formas de organização sociais africanas que são fundamentadas no ser coletivo, na construção da coletividade. Né? Então você precisa da coletividade, você fora da coletividade não é porcaria nenhuma. Nesse sentido, é interessante como o samba e o futebol ocuparam no Rio de Janeiro talvez os dois principais espaços de construção de sociabilidades negras no pós-abolição. Isso é fundamental. Isso vai marcar a história da cidade até hoje. Então, se você me pergunta onde é que o samba e o futebol se encontram, além do que eu já falei, eu acho que eles se encontram numa cidade que tem uma cultura profundamente marcada pela diáspora e pela reconfiguração de socialidades. Isso é o que vai acontecer. A gente está falando de culturas que nos forjaram e que são culturas que investem no ser coletivo. Isso é uma coisa fundamental. E onde é que você exerce a sua coletividade com mais constância no Rio de Janeiro? Ou no terreiro, ou no samba, ou no futebol. Hoje a gente está vendo a questão do funk, que vai ocupar um espaço muito parecido e importantíssimo, muito relevante para a cultura do Rio de Janeiro. É isso. Basicamente é isso. São as maneiras que a cidade inventou para reconfigurar sociabilidades que foram estraçalhadas
pelos projetos de exclusão social que marcaram a formação do Brasil. E o jogo do bicho, onde ele entra onde ele se encaixa nessa interseção entre o futebol e carnaval? Como um elemento de ludicidade do pobre. O jogo do bicho é um elemento de ludicidade do pobre do Rio de Janeiro. E que, portanto, acaba tendo uma dimensão muito ampla. O jogo do bicho, quando surge no final do século XIX, ele surge como uma loteria popular. Popular, era barato jogar no bicho. E aí eu me lembro do livro do Felipe Magalhães, Ganhou-Leva, em que ele mostra que havia dezenas de loterias e a loteria que foi proibida foi a do jogo do bicho. E a conclusão dele, e eu concordo com ele, que até é um estudioso disso, a conclusão dele é que você reprimiu o bicho porque é um elemento de ludicidade de pobre, a loteria de pobre. Então você foi para cima. O bicho, portanto, ele está dentro de um imaginário do Rio de Janeiro, que é o imaginário mais amplo da ludicidade das camadas populares do Rio, a ludicidade das ruas que formam a cidade. E aí, esse entranhamento entre o bicho e o futebol e o samba, ele é um entranhamento que vai acontecer muito antes, por exemplo, dos banqueiros do bicho capturarem escolas de samba. A Portela é fundada na Casa do Natal, que era banqueiro do bicho, que era cheiro. Ao mesmo tempo, o Natal foi diretor de futebol do Madureira. Então, essa relação, ao mesmo tempo, quando tem aquela coisa de você começar a dar dinheiro para o jogador por debaixo dos panos, já que na época do amadorismo você tinha que fingir que não dava dinheiro, mas em caso de vitória você começa a se chamar de bicho, que tem a relação com o jogo do bicho. E aí daqui a pouco no imaginário do futebol, quando acontece um resultado inacreditável, você diz que é zebra, o resultado impossível, exatamente porque não existe zebra no jogo do bicho, o bicho para no 25, né? Não vai ali além do V, da vaca, do veado, daquela coisa toda. Então o que acontece? O campo simbólico desse processo todo é o campo simbólico da cidade das ruas. É o campo simbólico do lazer do pobre, é o campo simbólico da reconfiguração de modos de vida que estão ali. Portanto, é muito coerente que o bicho, o futebol e o samba, eles frequentem o mesmo imaginário da cidade. Passa por aí. Então não dá para contar a história do futebol do Rio de Janeiro sem o jogo do bicho, não dá para contar a história do futebol sem o jogo do bicho, não dá para contar a história do jogo do bicho de futebol sem o samba, e não dá para contar a história da cidade sem essas referências, sem essas coisas. É impossível. Bom, com isso a gente chega ao final aqui dessa nossa entrevista. Para quem escuta o Armário da Bola, essa aula aqui foi um fechamento da nossa série e vai cair na prova. A gente vai cobrar, vai dar nota, os ouvintes vão ter que fazer a provinha porque vai cair lá. Sim, mas a gente agradece demais a sua presença. Quando a gente faz programa com convidado, a gente vai debatendo o programa no WhatsApp ao longo, vendo o que a gente vai perguntar, o que a gente não vai perguntar. E a gente estava comentando aqui o quanto do que você falou foram temas que a gente tratou aqui e naturalmente você trouxe, porque é isso, o futebol carioca é isso tudo, e o futebol é a cidade é o futebol é o samba, é o jogo do bicho, é tudo isso, são coisas que vão se misturando e vão formando a cidade. A gente agradece demais a sua presença. Muito, muito obrigado pela aula e pela participação aqui no Armário da Bola. Falou, rapaziada, eu é que agradeço o papo, e é isso aí. Né? O futebol é um sintoma da cidade, o futebol é um sintoma do Brasil, o futebol é um sintoma do mundo. Né? O que a gente faz não é pensar o futebol, é entender que a partir do futebol você pode pensar tudo. Valeu, gente, obrigado. Falou, Simas, abração. Chico, que aula tivemos aqui nessa tarde, gravamos excepcionalmente à tarde hoje. Que aula tivemos com o Simas? Seu destaque final. Meu destaque final vai para esse momento maravilhoso que a gente tem aqui no Armário da Bola hoje. Foi de verdade uma aula, foi de verdade uma forma de amarrar muito legal o que a gente tem falado nos últimos programas, né? Nesses últimos 9 programas, né? Hoje é o 9º, sobre o futebol carioca. A gente tocou em vários assuntos que a gente tinha passado realmente. A gente falou sobre identidades locais, sobre samba. Foi muito maneiro que o Simas ia falando e eu já ia lembrando. Isso aqui a gente falou no programa do Bangu. Isso aqui a gente lembrou no programa do América. Isso aqui a gente falou no programa do Vasco. Então a gente... E
super empolgante, né, cara? Porque muito pertinente a forma como ele amarrou, como a gente conseguiu trazer aqui nesse papo e a gente vê como que é construído. É uma aula de história, né, cara? É uma aula de história e de presente, não só de passado, mas de presente. E é assim que a gente vai pensando no nosso futuro. Eu gostei muito da fala dele sobre luta em relação ao Maracanã, em relação ao reencantamento dos espaços. Eu acho que é uma aula, cara. É uma aula. Eu tô super empolgado. A gente estava aqui comentando com amigos e parceiros do blog aqui no WhatsApp, mandando o print, né, da nossa conversa com ele. E muita gente falando assim, caraca, se fosse ao vivo eu queria ver, me manda o link que eu quero participar, porque é uma aula. A gente teve uma aula e estou muito feliz por a gente poder ter esse conteúdo aqui, estou muito orgulhoso e muito feliz por poder compartilhar isso com quem está ouvindo a gente, né? Por falar em compartilhar, lembrem-se de compartilhar o Armário da Bola nas redes sociais. Estamos em tudo quanto é lugar como Armário da Bola. Ajuda a gente a chegar em lugares onde a Adriana Newman jamais esteve. Não. Eu tive que lançar. Não. Ela veio... Você sabe que a piada ruim, quando ela vem na cabeça, você tem que lançar, entendeu? Ainda mais quando é uma referência a Hermes e Renato. Então, assim, cara, eu tive que fazer. Piada, eu não acredito que você fez essa piada, mas eu sei que o Eric faria. Ele faria. Vamos encerrar, acabou o programa, antes que a gente continue. Valeu, um abraço, até semana que vem.